Hoje Deus colocou esse anjo de carne do teu lado. Mas se amanhã não tiver quem segurar a tua mão, você vai lembrar que você pertence a uma família, que você faz parte de uma visão. E nesse projeto é impossível você estar sozinho. É impossível você estar dentro de uma visão e não ser banhado, não ser encharcado por essa visão. Hoje tem uma palavra de Deus sobre mim e sobre você. E a palavra é: somos um. Olhe para alguém bem pertinho, você fala assim: nós somos um. Aperta a mão dele até ele começar a dar glória a Deus, aleluia aí. Aperta, aperta, aperta. Aperta mesmo, aperta mesmo. Esse é o nosso tempo, querido. Senhor, nós estamos reunidos como igreja. E nós temos uma visão, ó Pai querido, que o Senhor estabeleceu para esse ministério. E esse é um tempo, ó Deus, de unidade. Eu nunca vi, Pai, nenhum avivamento sem antes ter a unidade. Isso quer dizer, ó Deus, que nós estamos provocando um avivamento que nunca vimos antes, dentro desse ministério e dentro das igrejas, ó Pai querido, que compõem o estado de Pernambuco. Senhor, como ministro do Teu Evangelho, eu quero declarar que hoje nós estamos dando mais uma volta nessa chave. E o próximo passo, ó Deus, é nós pegarmos dessa maçaneta. E hoje, ó Deus, nós não vamos abrir, mas nós vamos escancarar essa porta. Todo espírito de divisão, de ego, de orgulho, que de alguma forma, ó Deus, quis ou pensou adentrar em nosso meio, hoje já foi anulado em nome de Jesus. Nós somos um, Pai, porque em Ti não tem duas cabeças, o Senhor é a cabeça. Muito obrigado, ó Deus, por todos os nossos pastores que aqui estão, as lideranças que aqui estão, ó Deus, todos que compõem, ó Pai querido, os seus chamados, seus ministérios, as suas denominações que aqui estão representadas. Pai, nós nos reunimos e não há outro motivo de nos reunir, se não for, ó Deus, para apontar para o Senhor. Somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quantos felizes tem aqui? Dá uma glória a Deus. Antes de voltar, menino, vocês estão avivados, hein? Aleluia. Alguns pastores eu não tenho tanta intimidade assim, mas eu tive um tempo muito bom. Cadê o apóstolo? O apóstolo está aqui hoje. O apóstolo, o seu apóstolo, amém? Prazer, viu, meu apóstolo? Eu sou o pastor Daniel. Como eu estou conhecendo o senhor agora, amém? Muito obrigado. Então, queridos, nosso apóstolo vai pagar nossa janta. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Obrigado, viu, meu apóstolo? Obrigado pela presença, obrigado pela honra, viu? Depois no final do culto, se o senhor puder me dar R$3 dessa barba. Bênção demais. Irmãos, eu ia pregar com a minha outra Bíblia ali, mas o trancanete não quis sincronizar. Mas não tem problema não. Uma das coisas, irmãos, que quando eu fui incumbido dessa responsabilidade de trazer uma palavra para vocês essa noite, eu fiquei pensando: Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? E aí eu consultei meu pastor, amém, Fabiano. Eu falei: o que o senhor quer que eu pregue? Ele falou: oxe, te vira. Mas tinha uma palavra, nós temos um tema tão maravilhoso, somos um. E o que eu aprendi, queridos, na minha vida cristã, é que o avivamento, ele começa na unidade. Não existe avivamento para quem é sozinho. Como eu sou um pastor do fogo, eu gosto de fogo. Lá na igreja a gente ampliou um pouco, a gente já está com um espacinho um pouco melhor, mas não dá para dar uma carreira como aqui em Surubim. Então hoje eu vim até de tênis, porque eu falei: Senhor, nem que eu dê só meia volta. Eu posso ir uma parte correndo e a outra eu vou rolando, mas de alguma forma, aleluia. O irmão falou: pastor, o senhor está mais cheinho. Eu falei: mais ungido. Eu fiquei meditando sobre isso, e o nosso tema em João capítulo 17, versículo 21. Aleluia. Vocês estão animados, irmãos, para esse novo mês? Aleluia.
Deixa eu te dizer, o que não aconteceu em 5 meses vai acontecer no próximo mês. Aleluia. Deus me deu uma palavra no final do ano passado que não era para o fim do ano, era para o começo. Eu não sei você, mas 2026 eu já estou no lucro. Você também já está no lucro? Mas você aceita mais? Pois deixa eu te dizer, nesse projeto de unidade, tu vai ver o que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que na unidade Deus faz o quê? Tu está preparado para receber mais? Dá uma cotovelada no vizinho. Fala para ele assim, aumenta o celeiro. Porque Deus vai exagerar. Fala assim, vem muito mais. Vem muito mais. Aumenta o celeiro que vem muito mais, querido. Oh, aleluia. Quem foi que deu esse glória aí? Dê de novo, irmã. Todo mundo junto, vai no 3. 1, 2, 3. Para que todos sejam um. João 17, 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o quê? Sabe, irmãos, muitas pessoas desejam um avivamento em suas igrejas, e é lícito desejar isso. Mas registre isso de uma vez por todas. Todo avivamento exige unidade. Nós estamos diante aqui de homens, mulheres, uma juventude ungida por Deus. Todos nós temos unção que o Senhor Deus tem confiado e nós estamos carregando dessa unção. Mas o maior nível de unção que eu e você vamos experimentar é a unção coletiva. Por isso que a palavra de Deus diz que quando vos ajuntar, vai vir um com hinos, outros com cânticos, outros com salmos, um com línguas, outros com interpretação. O que ele está dizendo? Que quando os santos se reúnem, ele está dizendo que há uma bomba de unção tão grande, que Deus coloca o dedo no meio desse negócio e ele começa a mexer. E quando Deus começa a mexer, quem está lá atrás vem para frente. Eu vou traduzir a revelação. Tem pessoas que muitas vezes querem se esconder, mas no meio de um mover desse, Deus fala, está na hora de abrir as cortinas para você agora. Então não existe nenhum avivamento antes de Jesus ele ir para a cruz. Olha que coisa interessante. Antes de Jesus ele ir para a cruz, ele não orou por nenhuma estratégia. Ele não orou por recurso. Amém? Ele não orou por estrutura. Mas a oração de Jesus foi, ele orou para que seus discípulos fossem um. Ele não falou, deixa eu orar pela estrutura, deixa eu orar pelo ministério. Não, ele falou, Senhor, deixa ele ser um conosco. Por que Jesus fez isso, pastor? Porque avivamento não é um evento. O que nós vamos experimentar dia 27, irmãos, não é um evento, é um avivamento. Aleluia. Cuidado de tocar quem está do teu lado, que pode ser que na estação que ele está, ele ative coisas que estão na tua vida. Então não é um evento. Então é o que, pastor? É uma manifestação da presença de Deus, que o povo decidiu caminhar em vida. Então, queridos, eu preciso entender que lá em Atos capítulo 1, no versículo 14, o Senhor Deus, ele fala com os discípulos, e ele diz que todos eles perseveravam, unânimes, aonde? Aleluia, unânimes em, diga comigo, unânimes, unidos. Mas no versículo 5, ele vai dar uma instrução. Depois que eles estão comendo, ele diz, olha, vocês não podem se ausentar, vocês devem ficar unidos, juntos. Por que você deve ficar junto? Por que você deve ficar unido? Por que você tem que ficar unânime? Porque eu tenho algo para fazer, mas o que eu quero fazer não é no âmbito individual. Eu quero derramar quando vocês estiverem juntos. É como um casamento, queridos. Existem coisas que acontecem na vida de solteiro e está tudo certo,
Mas existe uma bênção no casamento que quando você casa, destrava coisas na tua vida. Porque houve uma unidade, o Senhor ele começa a determinar as coisas sobre aquela unidade. Eu vou jogar fogo em cima de você agora. Eu não sei se você sabe, a igreja tem um noivo. E esse noivo vai vir buscar a sua noiva. E quando ele encontrar essa noiva, não vai encontrar uma noiva capenga. Vai encontrar uma noiva adorada e cheia da unção, querido. Aleluia. É por isso que esse casamento tem que ser no céu, porque na terra não comporta. Eu não sei você, mas eu sou essa noiva. Mais alguém é essa noiva? Aleluia. Antes do Pentecostes, querido, houve uma unidade. No capítulo 2 e no versículo 1, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Diga comigo, reunidos. Diga comigo, no mesmo lugar. Agora olha que coisa interessante. Os discípulos tinham histórias diferentes um do outro, sim ou não? Eles tinham personalidades diferentes, sim ou não? Opiniões diferentes, sim ou não? Mas estavam reunidos. O que o Senhor quer dizer, pastor? O que nos diverge é muito menor do que o que nos une. Tu pode torcer para o esporte, que não é muita coisa, mas você pode torcer para o Santa Cruz. Calma que tem mais um time. Só 2 pessoas vão se manifestar. Cadê os alvirrubros? Tá vendo 2? Não passa disso. Mas cadê aqueles que são do time de Cristo? Para não deixar o rubro-negro triste, cadê a galera do esporte? Fortaleza. Deixa eu aproveitar, irmão. Não é fácil ficar vários anos nascer, não. Tu não sabe do que a gente passa, não. Vocês nunca foram para lá, então deixa eu aproveitar. Tu tá falando o quê, macho? Oxe, me ajude, concorde. Pega junto, em unidade. Nós vamos falar de unidade. Os caras botaram logo uma gincana para a turma disputar. Eu falei, Senhor, me ajuda, Espírito. Ainda mais botou minha menina no meio. A bicha nem gosta de competir. Ela fica igual o Bel Marques, do Chiclete de Banana. O cabelo, aê. Eu falei, ela vai levar a Vera. Diga comigo, o Espírito Santo foi derramado sobre uma igreja que estava em unidade. Não existe derramar de Deus, irmãos, e quem não está em unidade. Num tempo desse, irmãos, não tem como a gente viver isolado. Não dá para a gente ficar sozinho. Sabe quando nós estávamos na reunião e aí ninguém tinha conversado que ia ter esses negócios, nada disso. E aí de repente quando apareceu a foto, aí falou, aí Oleira em Surubim. Eu falei, poxa, velho. Eu falei, pensa num lugar que eu amo. Principalmente tem um feijão arretado nesse lugar. E aí eu comecei a lembrar, pastorzão, lá de trás. Quando nós éramos novos, vocês nem eram casados. Eu estava lá. O diabo querendo que vocês parassem, desistissem e saíssem fora. Mas sabe o que Deus falou? Muitas coisas passam, mas tem os que permanecem. Deixa eu te dizer, irmãos. O Senhor falou há 10 anos atrás que o maior templo de Surubim, cristão, evangélico, seria Verbo da Vida. E você está no maior templo hoje. Você está sentindo frio? Você viu que carpete maravilhoso que é esse piso aqui? Eu vou até falar o que eu nem sei que está ali. Mas tu já viu um coralzão se apresentando aqui em cima assim, ó? Que isso, pastor? Tempo de unidade, irmão. Deus vai trazer um crescimento, um avivamento sobre as nossas igrejas. O Senhor tem falado sobre esse tempo de crescimento, de avivamento. O Senhor tem falado sobre esse vento que está soprando sobre as nossas igrejas. E nós temos que estar ligados, meu apóstolo. Por que nós temos que estar ligados, pastor? Porque não existe
uma ação genuína do Espírito Santo se houver divisão. Timbaúba, Nazaré, Vitória, Carpina, Surubim, Água Fria. Eu esqueci de mais algum? Não. Reúne essas igrejas. São visões que Deus estabeleceu para cada lugar. Nós não somos concorrentes, nós somos uma família. E sabe o que isso quer dizer? Que a gente deve se encontrar mais. Eu acho que esse evento, meu pastor, não é só um evento para acontecer lá em Recife, mas eu acho que a gente deveria fazer caravanas e começar a invadir cada lugar desse. Sabe, invadir, sabe, meu pastor? Por quê? Porque cada lugar desse precisa de um avivamento. Cada lugar desse precisa. Pastor, mas o povo que está lá não é um povo avivado? Claro que é. Mas quando a gente se junta, o que acontece, pastor? O que é isso, pastor? Deus coloca a mão dele no nosso meio e ele começa a trazer um avivamento. Agora pega pelo Espírito. Avivamento não vai deixar ninguém liso. Se você pegar o que o Senhor Deus ele fala, que nos últimos tempos, em Joel, muitos profetizarão, terão visões. Ele vai falando, eu derramarei. Mas antes disso tudo, ele diz que vai acontecer algo na vida do povo. E o que ele fala? Está vindo um tempo de prosperidade. Está vindo um tempo de intensidade, aonde vai haver mais produção, aonde vai haver mais riqueza. Pastor, o senhor vai falar de dinheiro? Não, estou falando de promotores de avivamento. Como assim, pastor? Ei, nós não vamos para o meio da praça com uma caixinha, não. A gente vai com o melhor sonho, a melhor estrutura que tem que ter. Porque quando tem São João, ninguém economiza. Porque quando se trata das coisas de Deus, a gente vai economizar. Ei, músicos, os melhores instrumentos tem que estar na mão de vocês. Aleluia! Por quê, pastor? Porque o inferno não economiza. Eu e você não vamos economizar. Ei, chegou um tempo de avivamento nas nossas igrejas. Aleluia! Agora veja coisa interessante. Filipenses capítulo 2, do versículo 3. O apóstolo Paulo dizendo, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por, diga comigo, humildade. Diga comigo, humildade. Humildade. Diga comigo, humildade. Porque avivamento não floresce quando tem ego. Eu canto mais, eu prego mais, eu toco mais, eu sou mais espiritual porque eu dou glória mais alta. Esqueça. Deus não quer aparição, Ele quer rendição. Quanto menos de nós, mais dele. Quanto mais a gente desce, Ele cresce. Quanto mais a gente desaparece, Ele aparece. Diga comigo, mais dele e menos de mim. Com muito carinho, olha para alguém do seu lado e fala assim: shh, baixa a bola. Aproveita para descontar aquela rixa lá. Aleluia. Por isso que João, ele diz lá em João 3,30, importa que ele cresça e que eu, tem até uma canção que fala isso, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Aleluia. E olha que eu não canto igual essas irmãs, que as irmãs cantam. Que bela, meu filho. Aleluia. Diga assim: João entendeu que o reino de Deus não gira em torno de pessoas, mas gira em torno de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre quem está no banner, é sobre quem vai ser proclamado através desses homens e mulheres que estão. Não é sobre quem está na frente ou quem está sentado, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Você não sairia do conforto da tua casa num dia de sábado, um dia para você descansar depois de uma rotina de trabalho, de uma intensidade. Você não viria para, eu vou lá fazer o quê? Vou ver aquele pastor, eu nem conheço aquele pastor.
eu vou não sei que. Não. Você não veio aqui atraído por homens. Você veio aqui porque você já entendeu que estar em unidade não é uma opção. Estar em unidade é um propósito de Deus. Aleluia, é tão bom, irmão, saber que nós estamos caminhando para um avivamento genuíno, que não tem a ver, querido, com a placa denominacional, mas tem a ver com o nome de Jesus alcançando todas as nações. Diga comigo, a unidade, ela libera a bênção de Deus. O salmista no Salmo 133, versículo 1, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos andam o quê? Temos que andar unido. Diga para o teu irmão assim: somos um. Aleluia. No versículo 3 do Salmo 133, ele diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção. E eu gosto desse versículo, porque muitas vezes nós falamos sobre isso, meu pastor, e não entendemos. O Senhor não sugere uma bênção, Ele ordena. E Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele ordenou que há uma bênção na unidade, é sabedoria da nossa parte a gente andar unido. Por quê, pastor? Porque quando a gente está unido, eu te pergunto, nós estamos unidos? Eu te pergunto, tem bênção? Tu acha que esse telhado vai segurar a tua bênção? Eu te pergunto, já chegou? Tem bênção de Deus para mim e para você. Agora não atribua a bênção de Deus somente às coisas materiais. É lícito, tem seu lugar. Mas a maior bênção de Deus, querido, está nas coisas do Espírito. Qual é a maior bênção, pastor, do Senhor para mim e para você? Primeiro é a presença dEle. Nada substitui a presença. Agora pega pelo Espírito. A presença dEle faz eu e você andar em saúde divina. Você sabia que enfermidade não é legal no nosso corpo? Por quê, pastor? Porque Ele já levou sobre si. Mas quando eu ando em unidade, eu fortaleço o meu irmão. Oh, aleluia, eu finalizei a aula no Rema lá no Ibura. Eu estava ensinando a oração que prevalece. No primeiro dia de aula, numa sexta-feira, enquanto nós estávamos no tempo de oração, o Senhor falou comigo assim: filho, há anjos que eu já deleguei a respeito desse lugar. Ele falou: e nesse exato momento eu estou entrando em uma UTI. E eu estou tirando pessoas de coma que lá está. Enquanto eu falava isso, uma irmã se levantou, correu para o colo do diretor, da diretora, e se abraçou. Começou a chorar, e o diretor falou para ela: você quer ir para casa, quer ir para casa? Ela falou: não, vou ficar até o final. E ela tremia muito, e claramente eu via como anjos do Senhor passeando naquele lugar. Quando terminou a aula, o hospital ligou para ela e falou: venha para cá urgente. Quando ela chegou no hospital, o pai que estava em coma já não estava nem com o aparelho, porque ele estava curado naquele lugar. Um ambiente de sala de aula, mas quando a gente está reunido com um propósito, deixa eu te dizer, não importa como você saiu, como a tua casa ficou, se você está hoje na presença de Deus aqui com o teu coração sincero, você não vai sair daqui de mãos vazias. Ei, eu declaro pelo Espírito a anjos de Deus visitando o teu lar nesse momento. Oh, aleluia! E onde houver uma enfermidade, já tem cura se manifestando em nome de Jesus. Aleluia! Diga assim: porque onde há unidade, Deus ordena a bênção. Juventude, presta atenção nisso. Quando vocês estão juntos, quando nós, porque eu também sou jovem, quando nós estamos juntos, a nossa oração ela ganha força. O nosso relacionamento, os relacionamentos eles são restaurados. Aleluia! Não pense você que você está numa competição, pelo contrário. Nós estamos na mesma caminhada, tem uns que já estão mais na frente, mas isso tem a ver com o tempo de cristão. Amém? Isso não quer dizer que ele é melhor do que nós. Não. Tem homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui nesse banner, que não são melhores do que nós, mas eles saíram um pouco na frente. E por que eles saíram na frente? Porque alguém tem que abrir caminho. Graças a Deus, abra mesmo. Mas nós temos aqui pastores que hoje estão abrindo caminho. Para quê? Para que facilite, para que vocês estão chegando depois. E o que isso quer dizer, pastor? Que vai chegar uma hora que a gente sai de cena e vocês vão pisar onde a gente não consegue. Vocês vão alcançar nações que nós não alcançamos.
Meu Deus, vocês vão trazer um avivamento que uma geração passada não conseguiu produzir. Fala assim: eu sou um promotor de avivamento. É nesse tempo que vocês estão unidos que os pecadores serão alcançados. Aleluia. É onde o mover de Deus se intensifica. Aleluia. Glória a Deus. Um povo unido vai alcançar uma cidade. Nós não precisamos, presta atenção, nós não precisamos, em hipótese alguma, colocar espírito de competição no nosso meio. Durante muito tempo se pregou placas denominacionais, que nunca foi importante, que se fosse importante não ficava do lado de fora do templo, ficava do lado de dentro, porque lá fora pega sol, chuva, o tempo desgasta. Não é sobre uma placa denominacional, é sobre um propósito. Jesus não falou, olha, para que o verbo da vida e eu seja um. Não, ele falou para que nós, eu e eles. Ele não estabeleceu uma placa, ele estabeleceu um propósito. Oh, irmãos, está chegando um tempo e Deus tem me usado para isso, para liberar algumas coisas sobre algumas pessoas. Ei, está chegando o tempo dos dons de cura entrar em operação. Não é, a gente não vai fazer força com isso não, pastor. Aleluia. Glória a Deus, nós vamos invadir esses hospitais. Oh, aleluia. Aleluia, está na hora da gente ver as pessoas de câncer desaparecendo na vida das pessoas. Aleluia. A unidade vai fazer isso. Pessoas que estão desacreditadas, pessoas que já estão totalmente sem expectativa de vida nenhuma. E o Senhor vai colocar homens e mulheres dentro desse ambiente, dentro desses lugares, meus pastores. Entrarmos mesmo e sermos ousados. Ousado porque o diabo, ele não tem medo de ser diabo. O desgraçado, o chifrudo, o corno que não tem mulher. É assim que eu trato esse infeliz. Todo dia ele está com uma proposta para querer derrubar eu e você. Não podemos aliviar para o lado dele. Mas há uma unção que quando nós estamos unidos, ela destrava as coisas dentro de nós, pastor. Destrava coisas dentro de nós. Aleluia, você sabia que tem coisas na sua vida que eu preciso, mas se eu não me conectar com o Senhor, eu não recebo. Burger King, McDonald's. Eu gostei desse negócio. Nós não somos dependentes de homens, somos interdependentes. Mas irmãos, precisamos um dos outros. Porque a maior bênção, querido, que nós vamos receber é no campo da unidade. Deixa eu te dizer, irmãos, eu estou hoje aqui em Surubim, desde a última vez que eu estive aqui, faz tempinho, foi 2024, foi, né? 24. Quando eu entrei aqui, eu falei, que lugar é esse? Não tem a ver com paredes, tem a ver com avanço. Não tem a ver com estrutura, tem a ver com crescimento, tem a ver com vidas. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos entender que é muito mais, querido, do que a gente colocar fotos numa rede social, ter seguidores, ter os nossos likes. É muito mais do que a nossa igreja ter número de seguidores. É nós termos discípulos. Aleluia, termos pessoas, homens e mulheres, que entendem que é importante andar em unidade. Sabia que nós podemos aliviar os fardos uns dos outros? Quando isso, pastor? Quando nós andamos em unidade. Aleluia. Ah, mas Deus chamou o pastor Fabiano, chamou o pastor, o problema é seu. Toca o barco aí que Deus te chamou. Não, isso não é reino. Reino é quanto mais eu faço para Ele, mais Ele é glorificado. Mas antes de fazer, você precisa entender que você tem que se relacionar. E relacionamento não é distante, é na unidade. Olhe para alguém perto de você e fala assim, você está tão bonito hoje. Fala assim, você está com uma cara que vai pagar meu lanche. Fala assim, nós somos unidos, somos unidos. Somos um porque pertencemos ao mesmo corpo. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1, a palavra de Deus diz, assim nós
Rogo-vos, pois, irmãos, 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros. Qual o órgão mais importante? Qual o membro mais importante? Todo membro é importante. Todo membro é importante. A gente pode até perder um membro e sobreviver, mas pode ter certeza que tu vai ter que se adaptar, vai ter que se adequar para poder suprir aquele membro. E eu não consigo ver o corpo de Cristo de uma forma faltando membros. Eu vejo um corpo perfeito, porque Ele é o cabeça. Quantos entendem isso aqui? Aleluia. Diga comigo assim: não somos concorrentes, não estamos disputando posição, somos parte do mesmo corpo. Procura alguém bem especial, levanta teu dedo, aponta na cara dele ou dela com muito carinho. Se tu não conhece, cuidado. Aponta mesmo e diga assim: quando você vence, todos vencem. Se meus pastores estão vencendo, todos estão vencendo. Se as igrejas estão crescendo, todos estão crescendo. Não é sobre um, é sobre Ele. Agora, se um está sofrendo, todos acabam sofrendo. Do que adianta as nossas igrejas estar tão estruturadas, alargadas tendas, quando eu olho para a igreja do meu parceiro, do meu irmão em Cristo, ele está lá sofrendo, ele está carregando um fardo, ele está debaixo de um peso, ele está sendo açoitado pelas ondas, pelos ventos. Não, mas aqui nós estamos crescendo, aqui nós estamos ganhando. Não existe alegria quando uma parte do corpo ela não está desenvolvendo. Irmãos, o avivamento não é sobre verbo da vida, é sobre o corpo. Sabe, a minha oração nos últimos dias tem sido: Senhor, que as barreiras denominacionais começam a cair por terra. Que a gente se junte, Pai, só para glorificar o Teu santo nome. Para que a gente se junte, Senhor, independente se é arminiano, se é luterano, se é calvinista, não importa. Desde que você seja de Cristo, a gente se reúna em um só corpo. Porque quando o apóstolo vence, eu venço. Quando a igreja anda em saúde, eu também ando em saúde. Mas se a igreja sofrer, eu lembro de uma situação de uma igreja que aleluia, por um motivo de escândalo, a igreja fechou. E quando a igreja fechou, uma pessoa ligada ao pastor me ligou e falou assim: não, olha, para o senhor dar uma passada aqui. Quando eu cheguei naquele pastor, eu olhei para a cara dele, eu entrei dentro da igreja, era perceptível aquele ambiente, que era um lugar de adoração, já não era mais lugar de adoração. Aquele lugar estava pesado, aquele lugar estava, de certa forma, havia uma influência demoníaca, que de alguma forma não vigiaram sobre isso. E quando eu sentei de cara com aquele pastor, veio tanta compaixão dentro do meu coração. E ele falou: pastor, todo o meu som, meus equipamentos, cadeiras, toda a minha estrutura, câmera fotográfica, isso, aquilo, outro. Ele falou: nós queremos vender para a sua igreja. É tudo novo, equipamentos caríssimos. E ele estava fazendo um preço acessível. Enquanto ele falava, aquilo entrava no meu ouvido, mas eu não conseguia processar.
Porque o meu coração estava diante de um homem de Deus, que naquele momento, ele tinha perdido tudo aquilo que ele havia construído no reino do Espírito. E eu olhei para ele, eu falei: pastor, eu vou orar a respeito disso, eu não tenho no meu coração sobre isso. Então eu fui conversar com um pastor um pouco mais experiente. Eu falei: meu pastor, houve uma situação assim. Eu queria saber com o senhor o que o senhor acha dessa situação? Ele falou: quando é que nós vamos chamar de oportunidade uma desgraça? Nós vamos equipar toda a nossa igreja, deixar ela toda moderna, com os instrumentos, com tudo. Mas foi fruto de um pecado. Não era uma oportunidade, era um sangue que estava escorrendo. E eu falei para o meu pastor, eu liguei para o pastor, eu falei: cara, eu nem lembro dos valores das coisas que você me falou, eu só quero te dizer uma coisa: eu quero estar em oração pela tua vida. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque, irmãos, a receita de uma igreja é uma receita santa, sagrada, é frutos de dízimos e de ofertas, e nós não podemos financiar pecado. Unidade é muito mais do que a gente tirar proveito de algo. Meu irmão está passando por um momento difícil e ele vai ter que vender as coisas, então ele vai vender mais barato para poder se livrar de uma situação. Opa, deixa eu ver aqui o que eu posso ganhar. Não posso ganhar nada. Eu não posso tirar proveito quando meu irmão está perdendo. Eu tenho que pegar junto com ele e falar: meu irmão, não é assim que funciona. Ei, é um poder na unidade. Se você vê que tem um irmão que está caindo, se você vê que tem um irmão que está esfriando, nós não podemos ser aquele soldado que empurra ele para o buraco. Nós temos que ser aquele que estende a mão, pega ele, levanta ele. Mas aquele pastor errou, ele pecou como qualquer um poderia ter pecado. Claro que há um peso porque ele é um pastor, mas pega isso aqui pelo Espírito. Da mesma forma que uma ovelha é restaurada, pastor, ele também é uma ovelha, e há restauração para ele. Deixa eu te dizer, irmãos, eu celebro quando eu vejo que alguém caiu, teve a coragem de se humilhar, renovar as forças, passar por um processo. E quando eu vejo ele lá em cima, eu não quero lembrar da queda, eu quero lembrar que o Deus que viu ele lá embaixo foi o Deus que pegou ele e falou: ei, meu filho, você pode ter caído, mas Davi também pecou. Mas Davi, ao invés de escolher a posição, ele falou: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Saul, fica do meu lado, fica aqui comigo, deixa todo mundo ver, deixa eu tirar proveito da tua unção. Davi não, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Ele falou: eu tenho um trono, eu sei que eu tenho todo um reinado, eu sei que eu tenho riqueza, eu sei que eu tenho poder na minha mão, mas nada disso, Senhor, eu quero. Só não retira de mim a tua presença. Você pode ficar de pé. Essa presença está aqui. Somos um. Vencemos juntos, lutamos juntos. Mas tem um tempo, meu pastor, que a gente avança junto. Sabe o que eu aprendi, meu apóstolo, na minha vida? Que não existe pessoas estranhas, existem amigos desconhecidos. Toda vez que eu olho para cada um, quem era Cláudio? Eu não sei quem é Cláudio. Cláudio fundou o Verbo da Vida. Um homem lá das antigas. Eu nem lembro como a gente se conheceu, nem lembro como foi a nossa conexão, mas a gente... Pastor Fabiano, eu lembro, dentro da escola. Estávamos dentro daquela escola. Mas e você, quem é, filha? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você?
Diga assim: eu sou membro do corpo. Mas eu não conheço essa parte do membro. Mas aí eu estou diante de um profeta. Aí eu estou diante de alguém que Deus dá visões, que Deus traz revelação. E eu estou precisando de alguém para somar no meu ministério. E de repente eu estou procurando as pessoas que estão no outdoor. E Deus está falando: ei, mas tem uma membro aqui do corpo. Talvez você está procurando respostas para aquilo que Deus tem colocado diante de você. Senhor, aonde está? E Deus está dizendo: está no teu rebanho. Irmão, me permita, em nome de Jesus. Felipe fez isso de uma forma tão... Mas deixa eu provocar você nisso. A gente tem 4 minutos. Mas eu queria que você saísse do seu lugar. Um homem, procure outro homem, mas que você não conheça. Não conheça. Uma mulher procura que você não conheça. Uma mulher procura outra mulher. Para quê, pastor? Tu vai pegar o nome dessa pessoa, deixa ela se apresentar, e de alguma forma, até o dia 27, tu vai ficar em intercessão junto com essa pessoa. Vamos se conectar assim? Agora na mesma igreja não, meu irmão. Na igreja a gente conhece, é panela, a gente sabe todo mundo que é. Procure alguém agora. Sai do seu lugarzinho aí. Procure alguém aí que vai. Nós vamos derramar. Isso, já está aí, minha filha. Eita glória.